pode abrir aí a carta aos Romanos. Se tem um livro na Bíblia que tu precisa ler mais de uma vez no ano, é essa carta aí. Não toda a Bíblia é inspirada por Deus, toda ela é importante, mas essa é a principal aí, em termos de doutrina, de prática, para nós, né? Está aí, a carta de Romanos. Então nela está essa essência da nossa doutrina. Inclusive, grandes homens do passado, eles se converteram a ler essa carta aos Romanos. Por exemplo, o Agostinho, quando eu estava lendo um livro, a carta aos Romanos. Martinho Lutero, que é mais conhecido, né? Ao ler Romanos 1,17, que diz o justo viverá pela fé, ele tem a sua conversão, porque antes ele pensava que ele era aceito pelas obras, então, assim como as pessoas da sua época, então vou fazer obras para ser aprovado por Deus, vou pagar a minha penitência para receber perdão dos pecados. E quando ele leu, opa, diferente as coisas. John Wesley, né? Muito conhecido, avivalista, né? Converteu-se quando alguém estava lendo um comentário de Lutero sobre Romanos. Então, a importância dessa carta, tá? E vocês já me ouviram falar alguns capítulos dessa carta, e vão me ouvir falar outras vezes, trechos, né? Não toda a carta, a gente não lê toda ela, nós vamos em trechos, né? Aqui em Carta de Romanos, Paulo escreve essa igreja na capital do Império Romano. E nesta carta, resumidamente, podemos dizer que ele vai tratar da condição de perdição, tanto de gentios quanto de judeus, que era o que compunham a igreja, os habitantes da cidade, né? Então, em Romanos 3,23, ele vai dizer: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então ele está mostrando que todos estão na mesma condição, perdidos. Depois ele vai expor que a salvação, Deus provê a salvação pela sua graça, não dependendo das obras das pessoas, seja o gentil ou seja o judeu. Lá no capítulo 5, verso 1, ele vai dizer: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6, verso 23, ele diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, Paulo escreve essa carta, e a essência aqui para nós é perceber, Paulo quer mostrar o Evangelho, né? Olha o Evangelho. Todos estão perdidos e todos precisam de Jesus para ser salvo. Não é por esforço próprio. A epístola, essa carta aos Romanos, é um livro doutrinário. Você vai encontrar as doutrinas principais da igreja aqui, mas ao mesmo tempo Paulo coloca de uma forma prática, porque ouvir a doutrina, aprender a doutrina é muito legal, é importante, mas é preciso colocar em prática. Colocar em prática. Então, até o capítulo 11, nós vamos ver assim Paulo tratando mais da doutrina, certo? E a partir do capítulo 12, que são agora poucos capítulos, ele vai colocar mais na forma prática para a igreja e para nós. E hoje a gente vai ver um pouquinho aqui, tá bom? Deixa eu orar mais uma vez. Pai, nós vamos continuar refletindo na Tua Palavra e abrir a Tua Palavra agora para que Teu Espírito ministre as nossas vidas. Então nós queremos dedicar as nossas mentes, o nosso coração ao Senhor, para que Teu Espírito venha nos convencer daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos crer, daquilo que precisamos praticar. Fala conosco, Pai. Fala comigo e através de mim, em nome de Jesus. Amém. Então, até o capítulo 11, Paulo vai tratar dessa doutrina. Agora, no capítulo 12, que é um dos textos mais conhecidos dessa carta aos Romanos, Paulo vai começar a dizer assim: bom, de tudo que eu falei até agora, portanto, ele vai dizer: se ofereçam completamente a Deus. Eu já preguei sobre esses dois primeiros versículos de Romanos 12, e não vou pregar de novo, tá? Mas eu preciso contextualizar aqui para vocês entenderem também. Então, Paulo está dizendo: portanto, Cristo deu a vida por vocês, né? Vocês agora são salvos, então se ofereçam completamente a Deus. Em alguma versão vai aparecer como um sacrifício vivo, ou seja, uma entrega voluntária de vida. Ninguém te obriga, nem Deus te obriga a entregar a sua vida a Ele, né? Não te obriga a vir à igreja. Adorar a Deus é uma escolha pessoal, é você que escolhe adorar a Deus.
E cada um adora a Deus, faz o seu culto a Deus, conforme o seu coração naquele momento. Nós vimos semana passada como estava o culto de Caim e de Abel. Cada um oferece o seu culto a Deus, certo? E Paulo vai dizer, então ofereçam a Deus de forma voluntária a vida de vocês, o corpo de vocês, ofereçam a Deus. E ele vai dizer, então, que essa oferta é o culto racional de vocês, ou seja, é um culto que não é emocional, mas não exclui as emoções, certo? Assim como o amor, que é uma escolha, mas não exclui a emoção. O amor, você ama, mas você não exclui a emoção, né? E o amor é uma forma prática, como a Bíblia vai colocar. Ou seja, nesse culto racional, às vezes tu vai cultuar a Deus chorando, vai chegar quebrantado, chorando. Às vezes você vai estar sorrindo, muita alegria. Cada um vai estar no culto de uma forma diferente. Outras batendo no peito, ai de mim, pecador, cometi pecado, estou arrependido, envergonhado. Às vezes você vai fazer o teu culto somente racional, não é mesmo? Né? Sem emoção, sem olhar na vida, está tudo bem, glória a Deus, vou adorar a Deus de uma forma totalmente racional. Mas você está escolhendo adorar a Deus com a tua mente, com a tua vida, sem emoção, não está errado, não está certo totalmente quem é a emoção. É um culto. O importante é o que fazemos, para quem fazemos e como fazemos esse culto. Então Paulo, nessa oferta da nossa vida a Deus, ele vai insistir que eles mudem a maneira de pensar. Você se oferece a Deus, então mude a maneira de pensar. Mudem a forma, tirem a forma do mundo. Vocês estão sendo forjados, formados pelo mundo. O mundo está pressionando vocês para assumir a forma deles. E Paulo diz, se eles façam disso, mudem, tirem essa forma que está pressionando vocês e assumam Paulo, nas palavras de Paulo, ele vai dizer, deixe que Deus os transforme. Então tire essa forma do mundo e deixe que Deus dê uma nova forma para vocês, por meio da completa mudança da mente de vocês. A mudança da nossa vida acontece na mudança da mente, né? E aí ele diz assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E a seguir, do verso 4 ao 8, Paulo vai discorrer sobre os dons, comparando a igreja com um corpo, onde todos os membros estão interligados. Você e eu, nós estamos interligados. Somos membros desse corpo. Então, com esse pensamento, Paulo está dizendo agora, vocês são um corpo, ele vai colocar algumas questões práticas que eu quero convidar você a ler, então, do verso 9 ao 18, na versão NVI. O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Percebam que é tudo frases curtas, mas com conteúdo poderoso, conteúdo assim que cada uma dá uma mensagem, né? Verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiro dar honra aos outros mais do que a vocês. 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? E continua a carta, né? Continua a carta. Frases curtas, com poucas palavras. Mas suficiente para aqueles irmãos entenderem o que Paulo estava comunicando. E dessas frases eu quero destacar nessa noite o verso 11. Certo? Quando entenda, ou lembre, que Deus está falando para você através de Paulo. Deus está falando para mim através de Paulo, através da sua palavra. Amém? Deus está falando tudo que nós lemos aí na palavra. Verso 11 diz assim: nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor.
Na linguagem de hoje diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Na versão transformadora. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Zelo, fervor, servir. Palavra de Paulo. Então, em primeiro lugar, nesse versículo, a primeira parte de Paulo vai dizer: nunca falte a vocês o zelo. Nunca falte zelo. Nunca falte o zelo. Zelar, zele pelas coisas que tu tens. Zele, cuide o que tu tem. Aí você, um tem mais, outro tem menos, não importa. Zele por aquilo que tu tens. Zele também por aquilo que tu recebeu de outros, que alguém te deu. Zele por aquilo que Deus te deu, pelas coisas que você tem, pela vida que Deus te deu, pelo corpo que Deus te deu, pelo tudo que você tem, tu recebeu. Tudo. Né? Deus te deu tudo que você tem. Deus te deu. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por tudo que Ele tem. Mas Ele te pede: nunca falte cuidado, nunca falte o zelo para aquilo que Deus, para aquilo que te tem. Lá no condomínio no Moro tem um zelador que eu conheço. Converso com ele quase semanalmente, a gente se encontra. E eu vejo que ele coordena o cuidado lá com o condomínio. Tem todos os funcionários lá, e ele coordena, se envolve junto. Ele é um zelador, ele zela pelo ambiente, ele zela pelo cuidado com os bens do condomínio, jardinagem, pintura, tudo. Ele está zelando por aquela missão que ele recebeu de cuidar, de zelar por aquilo que está sobre a sua incumbência, sobre a sua missão. Zelar. Semelhante ao mordomo, que a Bíblia vai dizer, como Paulo vai dizer que nós somos mordomos de Cristo. Ou seja, como mordomo, que a casa não é dele, os filhos do seu patrão, os filhos não são dele, os bens não são dele, mas ele deve cuidar como se fosse dele. Ou melhor ainda, zelar por aquilo que Deus tem te dado. Nunca falte o zelo. Tá bem? Nunca falte o zelo. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer: sejam fervorosos no Espírito. Sejam fervorosos. Ou seja, o homem zeloso que cuida, ele também tem que ser fervoroso. Podemos dizer que são duas faces da moeda. Ou a pessoa ela pode ser zelosa, cuidar bem, mas ela não tem amor para com aquele que deu a missão para ela. Ou ela pode ter um amor, mas não faz o que é para fazer. Como eu amo o Senhor, mas não faz. Precisa ser zeloso e precisa ser fervoroso. Precisa amar a Deus, né? E precisa cumprir a sua missão, a sua parte na obra de Deus. E essa palavra fervoroso, acho que a maioria de nós entende, né? Que ela é geralmente aplicada à água, né? Quando a água está fervendo. Então, Deus está dizendo: seja que você venha arder, que você venha ferver, que você seja aquecido. Amém? Seja aquecido. E esse aquecimento não vem de você, vem. A água está ali, ela é aquecida por uma energia externa, uma energia que vem e aquece ela. Deus, ele vem, nos diz que é para nós sermos fervorosos, mas ao mesmo tempo Ele que nos aquece. Vem esse calor, vem de Deus. Vem de Deus. Porque a apatia, ela não combina com o crente. A apatia não combina com os cristãos. O que a Bíblia vem dizer para nós é que nós vamos ser animados, sermos alegres, cheios de alegria para as coisas de Deus. Ainda que as nossas forças físicas vão às vezes diminuindo, mas sejamos alegres. Sejam fervorosos em espírito, em sua mente, no seu coração. Eu entendo que esse fervor no espírito é diferente das emoções humanas. É possível você distinguir o que é uma emoção humana e o que é um agir do Espírito Santo em você. É possível, sim, é possível. Porque as pessoas, todas que estão por aí, mesmo sem a presença de Deus, elas têm suas emoções.
Elas choram, elas riem, elas sentem. Mas o cristão, ele tem uma percepção diferente de presença de Deus. E esse Espírito, na comunhão com o Espírito Santo, é que vai arder. Vai arder. Porque Deus está tocando. Esse ardor é diferente. Esse ardor é diferente. Mas é um ardor que não é somente um ardor, de novo, não é um ardor emoção. Não exclui a emoção. Mas é um ardor, quando a gente vê o apóstolo Paulo, é um ardor de alguém que busca um objetivo. Com emoção ou sem emoção, um arder espiritual dentro do crente, e Paulo ilustra isso quando ele diz: uma coisa eu faço. Está entendendo? Então é um arder, digamos, eu tenho uma missão, uma coisa eu faço, esqueço das coisas que fico para trás e prossigo para o alto. Então uma coisa só me basta. Esse é o fervor do Espírito. Não é chorar, então, pode ser também. De novo, não exclui, está entendendo? Mas não é a base. A base é essa consciência, esse culto racional, essa incompreensão, essa entrega voluntária, esse comunhão com o Espírito Santo, e você tem uma unidade com o Espírito Santo. Ou seja, há um objetivo, há um propósito, e nisso eu coloco as minhas forças, nisso eu coloco a minha paixão. Ali está o meu fervor, tá bem? Ali está. Ali está. O Paulo vai dizer então: seja fervoroso. Como que nós vamos ser fervorosos se nós não alimentamos o Espírito com coisas que vêm de Deus? Alimente o teu Espírito com coisas boas. Quando você vê uma árvore e ela está ali balançando com o vendaval, e ela está ali e ela não cai, por quê? Porque ela está vigorosa. Assim nós precisamos desse vigor, desse zelo, para que, vindo as coisas desfavoráveis a nós, a gente permanece firme na fé. É o que Paulo está dizendo. Infelizmente, você já conheceu alguém, e quantas pessoas tem acontecido, que pessoas que, quando elas enfrentam os primeiros desafios na vida cristã, as primeiras provações, desanimam. Algumas abandonam. Na nossa caminhada com Cristo, nós vamos enfrentar desafios, provações. A caminhada com Cristo nunca será fácil, gente. Há provações, há lutas. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então tu está lutando, tem uma luta. Tem uma luta. Tem uma luta. Porque o mundo jaz no maligno. E você é de Deus. E Ele não te toca. Mas você precisa lutar. Gostei de uma frase que eu vi ontem, quando Paulo escreve os Efésios capítulo 6, e ele disse: vistam-se com a armadura de Deus. Quem que veste uma armadura? É quem sabe que vai ter que batalhar. Sabe que vai ter, tem a possibilidade de ser ferido. Então ele se veste de armadura, porque existe a possibilidade de ele ser vencido, ferido. Então vista a armadura de Deus, porque existe a seta do maligno, existe uma guerra. Então vista a armadura, porque existe a possibilidade de tu ser ferido. Por isso que a Bíblia diz: vista a armadura. Gente, enquanto nós estamos nessa terra, no mundo haverão aflições, passaremos momentos difíceis, mas há pessoas que, quando encontram as dificuldades, abandonam, se desanimam e deixam de se envolver com as coisas de Deus. Sejam zelosos, nunca vos falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Ninguém foi mais zeloso e fervoroso que Jesus. Nós olhamos para Pedro e vemos ele ali enfrentando. Vemos para Paulo, a gente se admira, né? Mas ninguém foi mais fervoroso, zeloso que Jesus. E a sua vida marcada por esse fervor do Espírito. Você não vê Jesus rolando no chão, né? Mas você vê Jesus na sua missão, no seu foco de ajudar as pessoas, de transformar a vida das pessoas. E ele era tão fervoroso e zeloso que ele até esquecia de comer. Que ele estava tão envolvido que o corpo perdia, os desejos do corpo, a necessidade do corpo perdia o poder sobre ele, porque ele estava focado na sua missão. Fervoroso, zeloso. Então, queridos, que nós possamos nos preocupar em ser mais ardoroso do que nos mostrar ardoroso. A expressão de ardor não precisa ser notada pelos outros, é você no teu dia a dia. Esse ardor tem que levar você a ter uma vida transformada. Uma coisa não exclui a outra.
De novo, não exclua outro. Mas seja mais ardoroso do que mostrar que você é ardoroso para os outros. Amém? Seja ardoroso. Em terceiro lugar no versículo, frases curtas, poderosas de Deus, né? De sirvam ao Senhor. Olha só, uma frase tão curta. Paulo está dizendo, há uma obra a ser feita. E a obra do Senhor, a obra é servir ao Senhor em todas as áreas da sua vida. É aproveitar as oportunidades. É assim que nós servimos ao Senhor. Sirva ao Senhor. Gente, não existe na face da terra um serviço mais digno que servir a Deus. Teu trabalho é um serviço digno? Sim, com certeza. Deus te deu a profissão, seja zeloso na profissão, faça direito. Deus te deu. Mas entenda que esta profissão tudo é temporário. É temporário, é duradouro, né? E é um serviço da natureza tua, humana. Mas agora o servir a Deus tem a ver com a comunhão com Deus. E é um resultado eterno. Então como que eu vou servir a Deus? Aproveitando as oportunidades que você vai tendo. O pastor Saião, que muitos de vocês conhecem, ele vai dizer que ele, como ele é já tem mais que a minha idade, então a gente já viveu algumas gerações assim, conheceu crente na nossa caminhada, né? E ele vai dizer que na geração que ele vive hoje, essa nova geração, ele infelizmente é uma geração que está muito distante de Deus. E ele vai dizer nas palavras dele, ele diz que é uma geração que espera muito de Deus, mas quer que Deus não espere nada delas. É uma geração que está acostumada a pedir muito para Deus, mas não está disposta a dar nada para Deus. Uma geração que quer que Deus cuide, guarde o tempo todo a sua vida, mas ao mesmo tempo uma geração que não tem tempo para Deus. E ele vai dizer que é uma geração que tem muito tempo para as redes sociais, para diversão, para séries e tantas outras coisas, mas que não dispõe de tempo para estar na presença de Deus, não dispõe de tempo para ir nos cultos, para servir a Deus, para fazer algo para Deus. E ainda ele vai dizer uma geração de relacionamento frio em relação às coisas de Deus, uma geração que não se importa muito com as coisas do Senhor, uma geração que quer viver o milagre, apenas as vitórias, mas não quer comprometimento. E ele usa a expressão, a ideia do que é muito comum hoje, a ideia do ficar, né? Então a pessoa fica com, a menina fica com um, fica com outro, fica com outro, e uma ideia de ficar, e a pessoa quando começa um relacionamento ficar um pouquinho difícil, já não quer mais um relacionamento, vou ficar com outro, e isso se traduz na relação com Deus. Quando a vida cristã começa a ficar difícil, já não quero mais. Paulo, porém, exorta, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo para as coisas de Deus, para a vida reta, para sejam zelosos para com tudo, zelosos para com o seu tempo de culto, com o seu tempo de leitura da palavra, com o tempo de oração. Sirva ao Senhor com as oportunidades que Deus vai te dar, e Deus sempre vai dar oportunidades para tu servir a Ele. E Ele vai te capacitar, e vai me capacitar, eu creio nisso, um novo poder, que talvez naquele momento não tinha, mas Ele vai te dar um poder para você executar um serviço que Ele vai te dar. E Deus diz para mim e para você, filho, vai trabalhar na vinha, amém? Vai trabalhar na vinha. Precisam trabalhadores na vinha. E quando você se envolve na obra de Deus, você tem um prazer na alma, algo indescritível para nós. Então, como podemos servir ao Senhor? A ideia no texto seria: aproveite todas as oportunidades. Esse é o serviço para Deus. Sirva onde Deus te colocou. Frutifique onde Deus te plantou. E observe a necessidade das pessoas. A necessidade das pessoas é a oportunidade de você servir a Deus. Onde eu posso servir a Deus? Olha a necessidade das pessoas. Alguém está precisando de algo, eu posso? Posso. Estou servindo a Deus. A oportunidade que me apareceu. Servir as pessoas. Amém, gente? As necessidades das pessoas são uma oportunidade de servir ao Senhor. E isso está de acordo com o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 12, do verso 6 ao 8, que eu não li, mas vou ler agora. Paulo diz: portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos.
Anuncie a palavra de Deus de acordo com o que você conhece da palavra. O que você conhece da palavra? Aquilo que você já conhece, faça isso, anuncie essa palavra. Se o teu dom é servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensine. Se você tem o dom de ensinar, por que tu não está ensinando? Não tem ninguém para ensinar. Tem tanta gente. Não é só na igreja. A começar na igreja. Se o dom é de animar os outros, então anime. Seja um animador. Não de palco, mas um animador das outras pessoas, um encorajador. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. E aí, por fim, ele diz, quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Ou quem tem o dom da misericórdia, seja misericordioso. Faça isso. Porque, gente, você ganhou de Deus. Isso para mim foi uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Você ganhou de Deus mais do que o corpo, mais do que os bens, mais do que os recursos. Tu ganhou de Deus dons espirituais. E isso só recebe quem crê em Jesus. Só quem crê em Jesus tem esses dons espirituais. E você tem. Que privilégio! Que privilégio! Talvez quantas pessoas gostariam de ter os dons que tu tens. E você tem e não está usando. Tanta gente aqui em Porto Alegre. E você tem um dom e você não está usando. As habilidades que tu tens. As pessoas olham para você, e eu creio que elas olham para você não com inveja, mas com admiração. Olha que dom, olha que habilidade. Quando a gente vê os dois cantando aqui, né, eu olho e falo, queria cantar assim. E assim, a gente vê o serviço de vocês, os dons de vocês, vê a Cândida contar uma história, né? Olha que habilidade, assim a gente vai ver os dons de vocês. Mas a gente precisa aproveitar as oportunidades e usar esses dons. Você já tem as habilidades. Não pense, eu quero fazer alguma coisa tão extraordinária. Não faça o feijão e arroz, a comida do dia a dia, na obra espiritual. Use os dons, as habilidades que Deus tem te dado. Chegando ao final, eu gostaria que você lembrasse que Moisés, o grande homem de Deus, cansou também. Chegou um momento que ele estava cansado, desanimado. Você vai olhar para Elias e Elias também cansou. E até pediu para morrer. Estou cansado, estou desanimado. Davi, ele esteve em alguns momentos tão seco que ele se considerava uma terra seca. Ele diz, eu preciso de chuva. Oh, minha alma é como a corça. Precisa de água. Precisamos, minha terra. Ou seja, cansar, desanimar, perder um pouco, né? O ânimo faz parte da nossa estrutura física, emocional, espiritual. Paulo precisou escrever para seu filho na fé, Timóteo, dizendo, aviva, o dom que é você, aviva. Ele precisou ouvir isso. Quem sabe tu precisa revigorar as forças físicas. Para isso a Bíblia já diz, tem um dia de descanso. Né? Tem um dia de descanso. Para isso a Bíblia já orienta, à noite, durma. A Bíblia já orienta, tem a alimentação adequada para revigorar. Quem sabe tu precisa restaurar o teu entusiasmo espiritual. Que como fazer? Tem que buscar aquele que pode. Não adianta você vir para mim. Você tem que ir na fonte. Deus é aquele que revigora o nosso espírito. E um texto que eu já li aqui, eu amo demais, que é para mim, né? Eu amo muito conforto quando lá em Isaías 57:15 diz, pois o Altíssimo Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes, com os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos novas forças. Novas forças. Entusiasmo. Entusiasmo. Revigor. Sabia que entusiasmo significa ter um Deus dentro de si? Ou ser cheio de Deus? E eu, como eu falei na célula ontem, eu tenho a sensação cada vez maior de que na nossa celebração, a presença de Deus, ela se revela mais presente. Deus sempre está aqui com a gente. Sempre está contigo. Mas você passa a passar o dia inteiro e não sentir a presença de Deus. Você pode vir aqui, mas não estou dizendo emoção, está entendendo?
mas é aquela comunhão com o Espírito Santo. E você vai se relacionando com Ele, adorando a Ele. Porque Ele mesmo garante a sua presença. Mas mais, Ele quer mais ainda, que você tenha comunhão com Ele. Que você também possa sentir a presença de Deus. Não todas as vezes, mas por que não hoje? Por que não amanhã, durante o teu trabalho, você sentir que Deus está contigo, que Ele está ministrando no teu coração, que tu pode falar com Ele, que tu pode confessar os teus pecados hoje aqui, que tu pode receber mais o amor dEle aqui, hoje, e você sair daqui para derramar esse amor sobre as outras pessoas. Receba o amor e derrame amor, em nome de Jesus. Que eu e você possamos viver essa presença de Deus aqui durante a semana. Para isso, não te falte o zelo pelas coisas de Deus. Não te falte o zelo pela tua família, pelos teus bens, pelos teus dons. Tenha um espírito animado, cheio de entusiasmo, cheio de Deus. Alimente teu espírito com coisas boas, com coisas de Deus. E sirva ao Senhor. As oportunidades estão na vida das pessoas que tu encontrar. E você está ali e pode servir a Deus, ajudando elas nas suas necessidades. Em nome de Jesus. Se você concorda com o que você ouviu, vamos orar.